Livro de Atos. Capítulo 12. Novo Testamento, Atos capítulo 12, de 1 a 8. Todos encontraram? Amém. Por aquele tempo mandou o rei Herodes prender alguns da igreja para os maltratar, fazendo passar ao fio da espada a Tiago, irmão de João. Vendo ser isto agradável aos judeus, prosseguiu, prendendo também a Pedro, e eram os dias dos pães asmos. Tendo feito prender, lançou-o no cárcere, entregando a 4 escoltas de 4 soldados cada um, para aguardarem, tencionando apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Quando Herodes estava para apresentá-lo, naquela mesma noite, Pedro dormia entre 2 soldados, acorrentado com 2 cadeias, e sentinelas à porta guardavam o cárcere. Eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor, e uma luz iluminou a prisão, e tocando ele o lado de Pedro, o despertou, dizendo: levanta-te depressa. Então as cadeias caíram-lhe das mãos. Disse-lhe o anjo: cinge-te e calça as sandálias, e ele assim o fez. Disse-lhe mais: põe a capa e segue-me. Amém. O livro de Atos é um livro histórico. Certamente o único livro histórico do Novo Testamento. Embora nós temos um registro da história de Jesus, mas os evangelhos não são considerados livros históricos ou livro histórico. O livro de Atos narra a história da igreja, principalmente no 1º século, onde a igreja começa a se desenvolver. Nós temos então no livro de Atos um conjunto de ideias que faz menção de um determinado período, de uma determinada época da história da igreja. E quando a gente olha para o livro de Atos, nós somos mexidos ou fustigados a olhar para o Atos e tentar discernir o Atos à luz da história ou à luz daquilo que aconteceu, achando que vai acontecer a mesma coisa conosco. Então existem alguns erros e algumas pegadinhas no livro de Atos. Por exemplo, eu aprendi pelo menos que de Atos nós não podemos extrair doutrinas. O livro de Atos não é um livro escrito para conter doutrinas. Nós temos as cartas pastorais, nós temos os livros paulinos, nós temos os evangelhos que podem compor algumas doutrinas, mas o livro de Atos não. Existem princípios no livro de Atos que a igreja então pode cumprir e absorver para si, mas doutrinas nós não conhecemos então no livro de Atos. Se torna então um pouco difícil tramitar em Atos sabendo que é um livro histórico. E a história necessariamente ela não se coaduna, ela não se encaixa nos tempos de hoje. Porque nós podemos então aplicar princípios. Pensando nisso, eu fiquei então imaginando que tipo de sermão a gente pode extrair do capítulo 12 de Atos, tendo também em visão ou a menção de que hoje é um dia missionário. Daí eu pensei a respeito dos tipos de sermões ou sermões que nós temos. Existe um sermão chamado sermão alegórico. O sermão alegórico é quando você dá figuras às coisas, você dá nome às coisas. Quando você pega exatamente um fato, um ocorrido, e então fala que aquilo representa determinadas coisas que você quer que represente. Por exemplo, quando Davi ele vai lá, pega 5 pedrinhas e mata o gigante. Ele vai no ribeiro, pega 5 pedrinhas e mata o gigante. Você já ouviu algum sermão que uma pedrinha se chamava fé, outra pedrinha se chamava perseverança, a outra pedrinha persistência? Já ouviram?
esse é um sermão alegórico, que vai dando nomes e representações a cada objeto, a cada situação. Por exemplo, Naamã, quando ele procura o profeta lá em Israel, amando de uma garotinha que estava cativa na sua casa, e Naamã vai até Israel, e o profeta diz para ele, você quer ser curado? Então vai ao Rio Jordão, se batiza lá por 7 vezes, mergulha, né? A palavra batizar é mergulhar, mergulha lá por 7 vezes e você vai ser curado. Então, o rio significa Jesus, o profeta significa Deus, a menina significa os missionários. Você só pode ir a Deus se você passar pelas águas, que é Jesus. E quando ele volta, então o profeta o recebe. Sermão alegórico. Outro sermão alegórico, bem conhecido agora do Novo Testamento. Quando Lázaro morre, Jesus é avisado. Ele vai à casa de Lázaro. Chegando lá, meu irmão já está morto. Então Jesus vai até o túmulo de Lázaro. E tem o quê na frente do túmulo? Uma pedra. Tem uma pedra. Daí o que Jesus diz? Tirai a pedra. Daí então eles foram lá, tiraram a pedra. Daí certamente algum dia você já ouviu algum sermão. Se você quer que os seus sonhos ressuscitem, você precisa tirar a pedra. A pedra do quê? Da incredulidade, a pedra do medo, a pedra da insegurança. Já ouviram alguma coisa assim? Eu já dei aí vários sermões para vocês comporem de forma alegórica. Esses sermões são muito usados aí nas igrejas pentecostais. Mas certamente o sermão alegórico ele é horrível. É um sermão que te induz ao erro. Por exemplo, de maneira alguma a pedra que estava na frente do sepulcro significava medo da família de Lázaro. De maneira alguma aquela pedra significava insegurança. De maneira alguma aquela pedra significava falta de fé. De maneira alguma as pedrinhas lá do ribeiro onde Davi pega para lutar com o gigante representava algum tipo de nomenclatura que a gente pode usar. Então é um grande erro, é um grande risco de a gente usar a Bíblia, usar a palavra de Deus para fazer aplicações segundo a nossa vontade. Sermão alegórico não, é perigoso. E você pode alegorizar algumas coisas, sim, usar tipologias quando o texto pede. O grande mestre dos sermões alegóricos foi o Santo Agostinho, na Idade Média, período medieval, que usava esse tipo de sermão alegórico. Se os irmãos não aprenderem nada hoje sobre missões, vão aprender a pregar pelo menos. Existe um sermão chamado sermão temático. O sermão temático é quando você olha para o texto e você extrai um grande tema do texto. Então, olhando para o grande tema do texto, você faz todas as suas subdivisões segundo o tema do texto, não saindo daquele texto. Sermão temático, o próprio nome do sermão dá o jeito e o tom do sermão. É um tema que é extraído e todas as subdivisões estão ligadas ao tema. É um sermão bacana também, é um sermão legal, mas que às vezes tem alguns problemas. Porque às vezes você dá ênfase àquilo que o sermão não está dando ênfase, ou aquilo que o texto não dá ênfase. Temas. Por exemplo, a gente pode olhar para esse texto e ver morte, ver vida, ver libertação, ver uma igreja orando, ver Herodes, ver liderança. A gente tem alguns elementos aqui, então a gente destaca um tema e faz as subdivisões. Bom, é isso que o texto está dizendo? Pode ser que sim, em alguns textos sim, em outros textos não. É perigoso também. Sermão temático. Existe um sermão muito nobre. Só os grandes pregadores acabam se utilizando desse sermão, que é o sermão expositivo. O sermão expositivo você tem que mergulhar no texto. É aquele sermão que você entra na época e vai até lá e começa a contemplar os escritos. No caso de Atos, você consegue viajar com o pregador naquele tempo, naquele período, encontrar os objetos, os significados de cada coisa, o contexto histórico, se apropria da gramática do texto, da historicidade do texto, da história que todo o texto tem. Você então faz ressaltar de forma holográfica, e todos
começam a contemplar como um filme, e dali então você estira a essência do texto. Um sermão assim é maravilhoso. Este sermão chamado expositivo é que mostra o texto e aplica então aquilo que Deus está falando à sua igreja, os princípios, aplicações. Ele é magistral, ele é maravilhoso. Esse sermão, para ser feito, leva algum tempo, no mínimo, muitos anos de leitura, muitos caminhos para saber usar ferramentas certas para se apropriar do texto. Deve ter um coração aberto para que o texto fale e não o pregador. Quando se prega expositivamente, só a palavra de Deus fala, o pregador fica escondido atrás desta palavra. Talvez nos dias de hoje o sermão expositivo caiu de moda, porque existe uma outra forma de sermão, talvez mais usada pelos grandes pregadores, é quando você vai para o texto, e vai para o texto com uma ideia na mente, e você então se apropria do texto para falar da sua ideia. Você tem alguma coisa na sua cabeça, eu vou falar sobre isso, então você vai para a Bíblia, que versículo que fala um pouquinho sobre isso, daí você vai lá e expõe a sua ideia a respeito do texto. É uma forma de sermão muito usado. Pensadores, pessoas que são angustiadas, que têm alguns problemas a respeito da sua crença, a respeito de Deus, a respeito da igreja, acabam usando alguns textos para fortalecer as suas ideias e as suas teses, e acabam colocando ou expondo não aquilo que a palavra diz, mas aquilo que eles pensam, segundo as suas convicções filosóficas, segundo os seus pensamentos. Bom, existem outros tipos de sermões, estes são os mais usados. Mas, pastor, por que você está falando isso? Nessa introdução, é bom a gente ter noção daquilo que nós temos aqui no capítulo 12, do verso de 1 a 8. Olha para o texto. O Tiago, ele morreu aqui nesta época. Ele foi preso e morreu. O Pedro foi preso também, e ele foi solto. E tem uma igreja orando. O que significa dizer que, se você orar, não significa que aqueles que estão presos serão soltos. O que significa dizer que mesmo com a tua oração, os evangelistas vão continuar morrendo, como Tiago, por exemplo. E pode ser pela misericórdia de Deus que alguns sejam soltos, como Pedro, por exemplo. Pedro é livre, do verso 9 em diante, você vai ler a história da soltura de Pedro, da libertação de Pedro. Aliás, o verso 8 é bem explícito quanto a isso. E existe uma igreja que ora. Existe um Herodes, um perseguidor da igreja. Um cara que quer fazer a nação, o povo se alegrar. Ele viu que aquilo fazia bem. Uma manobra política para agradar o povo. Sempre haverão Herodes. Quando a gente olha para o texto, não dá para fazer alegoria. Quando a gente olha para o texto, não dá para tratar de forma textual. Quando a gente olha para o texto, não dá para ser expositivo a ponto de você extrair tantos princípios assim, para uma aplicação lógica e coerente, porque é um livro histórico. Quando a gente olha para o texto, não dá para, pensar e elencar algumas coisas como de forma matemática e lógica que acontecerão. Nós precisamos ser justos com aquilo que nós estamos lendo.
O que existe aqui é uma igreja que é perseguida, o que existe aqui são pessoas que perseguem a igreja, que maltratam a igreja, o que existe aqui é que pessoas são soltas e abençoadas segundo o nosso ponto de vista, segundo aquilo que nós achamos que é bênção e libertação, e existem outras pessoas aqui que são mortas. No caso de Tiago. Então eu quero pensar com a igreja, olhando para isso, aonde se encontra a nossa fé? Que tipo de fé nós temos? Que tipo de fé nós temos? Porque se a gente olha para as Escrituras, e a gente vê que no meio da oração pessoas morrem e pessoas são libertas. Se a gente olha para as Escrituras e aquilo que a gente deseja, anseia, Deus muitas vezes não faz, não cumpre, Ele parece que está surdo, porque muitos morreram aqui. Muitos, aliás, uma triste notícia para os irmãos, dos 12 apóstolos, somente um morreu de velhice, o resto foram todos martirizados. Eu citei um país aqui, a Somália, muito provavelmente o apóstolo Bartimeu e Tomé foram até a Somália e pregaram o evangelho ali, os primeiros cristãos ali, mas ali eles foram martirizados, assim como Tiago foi martirizado, assim como Pedro mais tarde não escapou da sua prisão e também foi martirizado, assim como o apóstolo Paulo morreu porque pregava o evangelho de Cristo Jesus. O que eu quero dizer à igreja, que a nossa esperança, ela não pode estar que a igreja vai deixar de ser perseguida. A igreja sempre será perseguida, porque tem sido assim até os dias de hoje. Desde que igreja é igreja, ela é perseguida. A nossa esperança não pode sucumbir quando nós olhamos para o mundo e vemos então irmãos morrendo, vendo o Estado Islâmico decepando, cortando os nossos irmãos. Porque se a nossa esperança for posta então num resultado de que a igreja não será mais perseguida, lamento informar, os irmãos perderão a fé. Porque a igreja ela é perseguida, sempre foi. Porque a igreja é exatamente a oposição das trevas, de um mundo que jaz no maligno. E não pode ser de outra forma. Não pode ser de um outro jeito, a não ser uma intervenção sobrenatural de Deus, assim como Deus fez lá em Nínive, levando Jonas para pregar o evangelho lá. O texto ele usa uma hipérbole tão grande que diz que animais se converteram ao Senhor. De animais a reis se renderam a Deus. E seria maravilhoso se isso acontecesse na Somália, na Nigéria, no Afeganistão, na Coreia do Norte. Isso seria maravilhoso. E se a tua fé, querido, está mirada, está calcada, está alicerçada nessa esperança, tira disso, porque certamente isso não vai acontecer. Suspeito, a não ser que Cristo volte e arranje tudo de uma forma assim miraculosa. Porque muitas vezes nós nos frustramos porque nós temos uma compreensão equivocada. A igreja de Cristo Jesus deve orar sim pela igreja perseguida, não por aqueles que estão morrendo somente, mas para que o evangelho de fato ganhe dimensão nos corações daqueles que receberam esta palavra, daqueles que contemplaram, daqueles que foram os algozes, daqueles que mataram cristãos em todos os lugares do mundo. Porque aqueles que morreram, amados, de tamanha nobreza, o que eles merecem é que a sua voz seja ouvida e o seu clamor atendido nas nações, mesmo que seja a preço de sangue. Eles estão lá sofrendo
derramando sangue, não negando o evangelho. E nós não devemos ficar aqui olhando, tadinhos, coitadinho deles, estão se perdendo. Não, eles são nobres. Nós precisamos exaltar a Deus pela vida deles, que estão se entregando, que estão se doando, que estão tendo como exemplo maior Cristo Jesus, que a si mesmo se negou e se entregou por amor a muitos. A nossa visão e a nossa fé e a nossa esperança não pode ser de uma igreja perseguida que será liberta, que não receberá mais sofrimento, que não terá mais chibatada, que não receberá mais espada. Não, mas a nossa oração pela igreja perseguida é exatamente para que o seu sangue, o sangue daqueles que estão se entregando nos campos, este sangue possa brotar e germinar em sementes para a vida. Porque isso é nobre. Porque o que nós temos aqui em Atos 12 é exatamente o retrato disso. É uma fatia histórica daquilo que nós devemos pelo menos nos esperançar. Uma igreja que morre e pode também ressurgir. De uma igreja que se entrega e cai, mas de uma igreja que é liberta. Mas uma coisa deve ser constante, uma igreja que ora e ora sempre. Por que nós devemos orar, pastor, se eles não serão libertos? Se a igreja vai continuar sendo perseguida? Porque a oração é a missão primária de todo cristão. A oração é que deve nos envolver. A oração é que deve conter o nosso coração e as nossas intenções e a nossa mente. Crente que não ora tem um grande problema, como diz um grande teólogo, Marco Feliciano. É brincadeira isso, tá? Mas crente que não ora tem problema de fabricação, diz o Marco Feliciano. Nisso eu concordo com ele. A gente precisa orar, falar com Deus, clamar a Deus, buscar a Deus, em prol das nações, em prol daqueles que foram para os campos, que estão se entregando, que atenderam o chamado. Nós precisamos orar como igreja e fomentar, avivar a igreja para levar o evangelho a outras pessoas. O nosso coração deve arder. Nós não precisamos ou não podemos ficar acomodados. Não precisamos de ter uma vida tão bonitinha, tão legalzinho aqui e viver no nosso recôndito, mas todas as benécias, tendo, sabe, tudo de conforto para a gente, como se nós fôssemos cristãos VIPs. Isso, se puder, teremos, mas o objetivo principal, primário da igreja é orar e levar a palavra do Senhor a todas as pessoas, a todas as criaturas. E nós pecamos e nós erramos, porque nós lemos a história do primeiro século no livro de Atos. Vemos que a igreja do Senhor se desdobrou, e hoje nós estamos aqui bonitinhos, não pregamos a palavra, não falamos de Jesus, não falamos do amor de Deus, não compartilhamos as boas novas do Evangelho. Pensamos em nós, pensamos na nossa alma, pensamos no nosso espírito, pensamos no nosso conforto. Não pregamos, não falamos de Jesus. Nosso coração não acelera por pessoas que estão se perdendo. O que aconteceu com a igreja? O que aconteceu conosco? Hoje, os presos pastores ou tidos como apóstolos são presos não porque pregam a palavra no Brasil, nos Estados Unidos, nos países de primeiro mundo. São presos porque sonegam impostos, porque roubam a igreja do Senhor Jesus. O que aconteceu com a igreja? Os cristãos, eles vão para a campanha de oração, para a reunião de oração, para orar, não por missionários, não para que o evangelho se avive dentro deles, mas vão para a igreja orar porque precisam de casa, porque precisam de carro, porque precisam de um melhor emprego, porque estão tendo um problema com o vizinho. E a nossa oração, o foco da nossa oração se perdeu na história. Quando eu olho então para essa fatia histórica aqui do Evangelho de Atos, eu me envergonho. E a igreja deveria se envergonhar.
porque isso é história, é verossímil, aconteceu. E tem acontecido hoje, e nós contemplamos pelas mídias, pela televisão, pelos jornais, o que está acontecendo tal qual aconteceu um dia. O livro de Atos hoje, ele está aberto. Pessoas estão morrendo pelo Evangelho de Cristo, mas nós estamos aqui, a igreja está aqui, usufruindo de um tempo bom, de conforto. Alguns pensadores, alguns filósofos, alguns sociólogos têm pensado o seguinte: em um determinado período da história, a humanidade depositou a sua esperança na religião. E a religião então supriu esta ânsia de esperança, mas só que a religião fracassou. A religião significa problemas, guerras, mortes, impérios, homens de negócios, homens que têm seus aviões, suas TVs. A igreja fracassou. E aqui no Brasil, sobretudo, a partir dos anos 80, 90, a igreja deixou então de ser a esperança passou a ser política. E nós então depositamos toda a nossa esperança na política. De homens que olhavam para a esquerda, de homens que olhavam com princípios esquerdistas, olhando para pobres, olhando para viúvas, com o discurso da educação, com o discurso de uma manutenção de igualdade, de equiparação social para todos. Então toda a esperança social foi colocada na política. Só que hoje nós vimos que essa esperança também falhou, ela fracassou. A política não respondeu aos nossos anseios, de nós brasileiros. E quando a gente olha isso para o mundo inteiro, o capitalismo não respondeu o anseio na nação maior que nós temos. E as pessoas estão perdidas hoje. Aonde colocar a esperança? Se a política não responde, a igreja ou a religião não respondeu. Este é o tempo de falar, existe uma esperança para todo perdido, para todo aquele que tem anseio no seu coração, para aquele que está carregado, que está sobrecarregado, que está pesado, angustiado, tem uma resposta. Este é o tempo, este é o cenário. Deus é a resposta, Jesus é a resposta. Nós precisamos pregar a palavra, e não somente olhar para o livro de Atos e olhar esta história que aconteceu maravilhosa, mas nós fazermos a nossa história, nós fazermos o nosso momento, nós orarmos como igreja, e que sejamos nós então aqueles que serão presos, que sejamos nós aqueles que serão libertos, e não importa o que acontecer, Deus estará à frente de todas as coisas, porque Deus é Deus agindo somente. A oração que nós fazemos não é para que a igreja não seja perseguida. A oração que nós fazemos é para que Deus, de fato, estabeleça o seu reino através da perseguição da igreja. Porque nós devemos olhar para dentro de nós e fazermos uma reflexão muito séria. Se nós somos cristãos, filhos de Deus, que estamos engajados no reino e no propósito eterno do Senhor, ou se nós simplesmente somos membros de carteirinha da igreja, visando então a manutenção das bênçãos do Senhor sobre as nossas vidas. Eu sei que isso é bom, eu sei que isso é gostoso, eu sei que Deus também tem isso para cada um de nós, mas saiba, não é este o fim último de todas as coisas. Estamos aqui de passagem, queridos. Alguns de nós, quando bem, conseguem chegar aos 100, 102 anos de idade. Mas outros aqui não passarão de 5 anos, não passarão de 15 anos. Todos nós aqui estamos sempre na iminência da morte. E o que nós vamos levar?
que nós vamos fazer com isso? Nós precisamos nos engajar, precisamos orar, precisamos fazer a nossa história. Para que daqui a algum tempo, daqui a alguns anos, algumas décadas talvez, eles possam ler as atas, como tem muitas atas lá na secretaria da igreja, e ler que fulano ouviu a voz de Deus, a igreja naquele tempo enviou tantos missionários, a igreja naquele tempo enviou isso, fez aquilo, plantou igrejas, batizou tantas pessoas. Ali está o nosso Atos, os atos ou as ações da nossa igreja. O que nós vamos ler? Vamos ler que trocamos os bancos? Vamos ler que pintamos as paredes? Vamos ler que não fizemos ou não plantamos nenhuma igreja? Vamos ler que fizemos festas? Vamos ler que nos reunimos aqui e ficamos felizes porque fizemos uma festa do milho, porque fizemos um chá, porque fizemos um acontece, porque reunimos motoqueiros aqui na igreja? Ontem eu fiquei muito envergonhado porque uma pessoa disse para mim: olha, eu vi que vocês reuniram os motoqueiros, que legal, que bacana, eu acompanhei isso. E eu senti vergonha por dentro, porque eu nunca ouvi de alguém: olha, eu vi que vocês plantaram uma igreja, eu vi que vocês batizaram pessoas, eu vi que vocês estão fazendo uma revolução na área de missões. Eu vi que vocês estão trabalhando com carentes na sociedade. Eu vi que vocês estão trabalhando com afinco na evangelização de pessoas. Eu nunca ouvi isso. É sempre: eu vi que vocês fizeram uma festa. Eu vi que banda tal tocou. Eu vi que aconteceu isso. Eu vi que aconteceu aquilo. Gente, isso não é igreja, isso não é evangelho. Isso é perfumaria. Isso é brincadeira nossa, é para a gente poder conviver e se dar bem. Mas quando que nós vamos amadurecer? Quando que nós vamos crescer de fato? Quando nós vamos apontar as nossas armas naquilo que é o alvo da igreja? Ficamos como meninos, brincando de ciranda. Nós precisamos acordar como igreja, amados, em nome de Jesus, e precisamos fazer a nossa história. Precisamos que as pessoas leem a nossa história e fiquem também impactados, como eu fico impactado ao ler o capítulo 12, ao capítulo 13 de Atos, o capítulo 7, capítulo 6, o capítulo 2, fico impactado. Senhor, eu quero viver isso também, eu quero experimentar isso também, eu quero ter esta história para contar, para deixar esse legado para aqueles que virão após mim. Precisamos nos levantar como igreja, amados, orar pela igreja perseguida, e será um grande privilégio se formos nós os perseguidos, porque estamos fazendo grande diferença nesse lugar, em nome de Jesus. Será um privilégio, uma honra. Nós daremos risadas e glória a Deus, porque a igreja congregacional de Camilópolis é perseguida por amor a Cristo, por amor ao Evangelho. Precisamos voltar a isso, precisamos respirar isso, precisamos nos apaixonar de novo por Cristo, por seu Evangelho e pelas almas que estão se perdendo, por pessoas que estão se perdendo. Nessa noite, nessa sucinta palavra, que não é um sermão de forma técnica, mas que é uma reflexão com a igreja, nós precisamos, em nome de Cristo Jesus, nos manter em oração e manter acesa a chama da esperança no foco certo, não na libertação daqueles que estão sendo perseguidos, mas que a perseguição que está cometendo a cada um deles resulte em muitos frutos, em louvor e glória ao nosso Deus, em nome de Jesus, porque a igreja perseguida sempre será. Vamos ficar em pé, queridos.
Nós vamos orar por nossa igreja agora, nos colocando nas mãos de Deus para que Ele nos use, para que Ele nos toque o coração, para que a gente possa se envolver nessa obra. Em vida de oração, em vida de entrega, em vida de busca, para que a gente possa pensar de forma coerente ao Evangelho, ao reino de Deus. Não pensar em nós mesmos, mas não a nós, mas ao Teu nome da glória, Senhor. Feche teus olhos. Tenha esse momento de reflexão. Fala com o Senhor, fala com Deus. Senhor Deus, tem misericórdia de nós. Nos colocamos, Pai, diante do Senhor para sermos usados por Ti. Toca, Pai, o nosso coração nesta hora. Pelo Teu Espírito, levanta homens e mulheres neste lugar, com propósito de oração, com propósito de busca, com propósito da pregação da Tua palavra, pregação do Teu amor a outras pessoas. Levanta homens e mulheres para que possam ser levados, Pai, em lugares onde a Tua palavra não foi pregada. Levanta homens e mulheres aqui, Senhor Deus, Teus filhos, para serem servos em outros lugares, talvez aqui na nossa própria cidade, Pai. Usa a Tua igreja, nos usa, Senhor. Perdoa os nossos pecados, perdoa o egoísmo da Tua igreja, perdoa a nossa acomodação, a nossa frieza espiritual, perdoa a nossa negligência de não atender ao Teu chamado. Perdoa-nos, Senhor, em nome de Jesus. Levanta a igreja congregacional aqui de Camilópolis para fazer grande diferença na vida de muitas pessoas que estão se perdendo. Levanta a Tua igreja, Pai. Põe o nosso coração no foco certo, no propósito certo. Põe o nosso coração, Pai, na Tua obra, em nome de Jesus, a começar do meu coração, a começar da minha vida, em nome de Jesus. Nos capacita, Senhor Deus, para a plantação de igrejas. Nos capacita, Senhor Deus, para levar a Tua palavra em lugares distantes, em lugares pertos, ao coração de todo oprimido, de todo cansado, em nome de Jesus. Nos ajuda, Senhor, nos ajuda. Nós suplicamos, em nome de Cristo Jesus eu oro. Amém. Ainda com os olhos fechados, se você nessa noite está recebendo a palavra de Cristo Jesus e entende que Ele é a salvação para a tua vida, entende que Ele é o teu Redentor, e nessa noite quer se reconciliar com Deus, nessa noite quer se entregar a Ele, confessando com a sua boca, crendo com o teu coração, mas confessando com a tua boca que Jesus Cristo é o Senhor. Se você quer nessa noite se entregar a Cristo Jesus, e se você nunca fez isso, aonde você está, levanta a sua mão, eu quero orar com você, em nome de Jesus. Alguém nessa noite, levanta a sua mão, eu quero orar por você. Segundo desafio para você. Você que tem se sentido ultimamente, sabe, frio quanto a missões. Missões não têm ocupado o teu coração como deveria ocupar. Você entendeu isso? E nesta hora você quer falar: Senhor,
Eu quero ser usado por Ti. Eu quero ser tocado pelo Senhor. Quero me envolver mais. Eu quero me apresentar mais. Aonde você está no seu lugar, não precisa sair do seu lugar, mas aonde você está. Eu quero orar com você, para que Deus te use em nome de Jesus. Desperte no teu coração fogo, uma ardência, paixão por almas, paixão por vidas. Em nome de Jesus, você pode ser grandemente usado por Cristo Jesus, que não olha, sabe, não olha o seu tamanho, a sua estatura, a sua cor, a sua condição social, não olha o seu QI, simplesmente olha o teu coração, a tua disposição. Aonde você está, você que está se apresentando, aonde você está? Ora a Deus comigo neste momento. Senhor Deus, eu coloco o meu coração diante do Senhor. Toca-me, Pai, como da primeira vez que o Senhor me tocou. Aquece o meu coração na Tua presença. Desperta, Senhor Deus, a vocação que o Senhor me deu, que o Senhor já me entregou. Eu quero ser usado por Ti. Eu quero ser uma ferramenta, Pai, não estagnada num tabuleiro, mas uma ferramenta útil na Tua obra. Em nome de Jesus. Eis-me aqui, Senhor. Envia-me a mim. Em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus.